E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui é o professor Éricles. Estamos aqui na nossa aula de número 2, tá bom? Na nossa primeira aula de monômios, tá? Foi a nossa aula número 1 na segunda-feira. Se eu não me engano, o calendário consta na segunda-feira. Segunda ou na terça, mas eu creio que é na segunda, na terça ou oitava. Na segunda-feira, nós iniciamos o conteúdo de monômios, beleza? Falamos também de expressões algébricas antes de iniciar monômios, né? Comentamos sobre o que é uma expressão algébrica, o que é um valor numérico, tá? Então, fique atento nisso. Iniciamos aí também os monômios, né? Definimos monômios, identificamos como determina o grau de um monômio também, é interessante. E finalizamos a videoaula quando a gente ia iniciar as operações de monômios. Não foi isso? Se você não lembra, dá uma olhada lá na aula passada, tá bom? Então nós vamos iniciar o conteúdo dessa aula de número 2 já partindo das operações de monômios, tá? Essa é a principal intuito da aula. Caso a gente tenha tempo, a gente já inicia o conteúdo de polinômios, beleza? Senão a gente deixa para a nossa aula de número 3, mas nosso foco mesmo seria as operações entre monômios, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que essa aula é a número 2, tá certo? As questões do TD, pessoal, as questões do TD vai ser exatamente sobre esses assuntos, tá bom? Lembrando que vai ter um TD por semana e esses TDs tem que ser entregue na escola, tá certo? Na escola. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Como eu já tinha comentado antes, a gente já vai partir das operações entre monômios, tá? Não vou revisar muito para não estender muito o vídeo. Mas se você não lembra muito bem, então dá uma olhada lá na nossa aula anterior, tá certo? Primeira operação que nós vamos comentar seria a adição e subtração, tá? Geralmente são as nossas primeiras operações matemáticas, né? Geralmente todo assunto, a nossa primeira operação que nós estudamos, conhecemos é a adição e subtração, por ser as duas mais primitivas, né? Então vamos lá. Igualmente no vídeo anterior, a gente sempre parte de um exemplo, tá? Para que fique mais clara a ideia. Então vamos aqui para a seguinte situação. Aqui, ó, é o seguinte. Considere uma figura de forma retangular, essa figura azul, todo mundo vê, cuja medida do comprimento é o triplo da medida da largura, tá? Então aqui eu tenho uma largura, eu tenho um comprimento, onde ele diz que esse comprimento ele tem exatamente o triplo dessa largura aqui, beleza? Então aqui eu tenho um comprimento x, tá? Então comprimento x, e aqui eu tenho a largura 3x, tá? Lembrando que eu posso utilizar qualquer variável. Isso aqui é uma expressão algébrica, que nós vimos na aula passada, tá? Então exatamente a primeira pergunta aqui, eu acabei dando a resposta a vocês, né? Escreva a expressão algébrica que represente o perímetro, o perímetro, desculpa. Então, se essa largura tem um comprimento x, aqui eu vou ter um comprimento 3x, né? Porque ele informa que é o triplo. Então, se ele quer saber o perímetro da figura, né, eu vou ter o seguinte: largura x, comprimento 3x. Por que comprimento 3x? Porque ele informa que é o triplo da largura, beleza? Então, se ele informa que é o triplo da largura, seria 3x. Então, o perímetro vai ser o quê? Vai ser a soma de tudo, né? Nós vimos lá na aula passada. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, podemos concluir que isso aqui vale 3x, isso aqui vale 3x, isso aqui vale x e isso aqui vale x, né? Então, somando todos os lados, eu tenho 8x. Beleza? Então, pessoal, eu acabei de efetuar aqui uma adição de monômios. Lembrando que nós estamos conversando sobre monômios, tá? Lembra, tá? Isso é um monômio, porque lembra, só tem um termo. Mono, vem de um, né? Então, isso é um monômio, isso é um monômio, monômio. Então, eu estou adicionando monômios aqui, tá? Então, o resultado é 8x, tá? Então, na questão, nós acabamos de efetuar uma adição de monômios. Sem você perceber, você acabou adicionando os monômios, tá? Bem,
Escreva agora uma expressão algébrica que represente a diferença entre a medida do comprimento e a medida da altura. Então, ele quer que você calcule a diferença entre os dois. A diferença, pessoal, lembre logo, subtração, tá? Diferença, já lembra, subtração. Então, eu tenho que o comprimento vale 3x e a altura vale x. Então, a diferença vai ser a subtração entre eles. 3x menos x vai dar 2x. E, novamente, sem você perceber, você acabou efetuando a nossa outra operação estudada, que é a subtração. Né? 3x menos x dá 2x. Então, nesse caso, nós efetuamos uma subtração de monômios. Então, são duas situações onde, ora, você adiciona, no caso do perímetro, e nesse caso específico do item B, você acabou subtraindo. Então, vamos para a nossa regra, tá? O que eu devo fazer? Qual é o princípio que eu devo seguir para poder adicionar e subtrair monômios de uma forma correta? A adição e subtração de monômios só pode ser feita quando os termos envolvidos são semelhantes. Lembra da nossa aula passada? O que são termos semelhantes? São monômios que possuem exatamente a mesma parte literal. Lembrando, né, dos nomezinhos da aula passada. Aqui, deixa eu voltar aqui para não dar um spoiler. Isso aqui, né, esse número preto, né, o número, tem um número aqui. Chama coeficiente, tá? E a letra, que é o que vem geralmente depois do número, nós chamamos de parte literal. Então, o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são monômios que têm exatamente a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras, tá? Então, para que eu possa somar ou subtrair, vale para as duas situações, beleza? Para que eu possa somar ou subtrair monômios, a primeira condição é, só posso fazer isso, a condição só pode ser feita quando os termos envolvidos forem semelhantes. Ou seja, só posso somar, só posso subtrair se for as mesmas letras. Se não for as mesmas letras, é impossível, você não pode somar. Beleza? Então essa é a nossa primeira condição. Nesse caso, então você verifica que os termos são semelhantes, tá? Você já conseguiu observar isso. Então como é que eu efetuo a adição ou a subtração? Nós adicionamos ou subtraímos apenas os coeficientes e conservamos a parte literal. Ou seja, para você poder somar ou subtrair, o que você faz? Primeira coisa, primeira condição, observe se os termos são semelhantes, ou seja, se possuem as mesmas letras. Beleza, são semelhantes? Você vai somar. Você vai somar, né, os coeficientes. Lembrando que quando não aparece nenhum coeficiente, é porque ele vale 1. Nesse caso aqui eu estou subtraindo, tá? Então eu vou subtrair quem? Apenas os coeficientes. Então faço 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Professor, e a letra? É o que diz aqui. Conservamos a parte literal. Então a letra você não soma. Não se soma letra nesse caso. Beleza? Então você só repete. A mesma coisa vale para o caso anterior, para a soma, tá? Lembrando aqui, quem é o coeficiente aqui? É 1, né? O coeficiente aqui também é 1. Então, na soma, primeira coisa, observe se tudo tem semelhante. Se tem tudo a mesma letra. Tem, professor. Beleza. Se tem tudo a mesma letra, você vai somar quem? Só os números. Então, fica 3 mais 3, 6. Com mais 1 aqui é 1, né? Lembrando, a gente é 1. 7. Com mais 1 de novo aqui, 8. E a letra só repete. Totalizando aqui, 8x. Beleza? Pessoal, vamos apressar aqui, senão a gente vai estender demais o vídeo. Mas é isso, tá? Adição e subtração de monômios. Primeira coisa, só pode ser feita se for termo semelhante. É termo semelhante? Sim. Como é que eu realizo esse procedimento? Soma os coeficientes e repete a parte literal, tá? Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? Bem simples. 3x mais 6x, coisa bem básica mesmo, né? 3x mais 6x, termo semelhante? Sim. Quem é o coeficiente? 3 e 6, então soma. 3 mais 6, 9. E a parte literal faz nada, só repete. Mesma coisa vale para subtração. 4y menos 2y, 4 menos 2, 2. Y só repete. Parte literal só repete, tá? Não invente de somar expoente, não, tá? Por exemplo, x mais x, x ao quadrado. Não invente essas coisas, não. Isso aqui lá para frente. Adição e subtração não altera parte literal. Beleza, galera? Vou botar aqui embaixo para não atrapalhar os slides. Vamos lá, vamos continuar aqui, né?
Polinômio reduzido, pessoal. Polinômio reduzido nada mais é do que uma forma mais simples, tá? É a forma mais reduzida de você escrever um polinômio, tá? Polinômio seria mais de monômio, tá? A gente vai ver também isso aqui na próxima aula, mas seria mais de monômio. Um polinômio que possui termos semelhantes pode ser escrito de uma forma mais simples, chamada de forma reduzida. Para isto, basta efetuarmos a adição e a subtração dos coeficientes dos monômios semelhantes, lógico, tá? Só posso somar se for semelhante, conservando a parte literal desses monômios. Então, o que é o polinômio reduzido? Nada melhor do que você simplificar aquela expressão. Lembrando, só pode somar o que for termo semelhante. Então, nesse caso aqui, dessa expressão aqui, ó, 3x mais 6x mais 5y menos 3y, você observa quais termos são semelhantes. Né? Eu ajudei bastante aqui, deixei até a mesma cor, né? Para facilitar. Mas você observa que esses dois termos, eles têm a mesma parte literal. Então, esses dois termos você pode adicionar. Adicionando 3x com 6x vai dar 9x. Lembrando que a parte literal a gente só repete. E aqui é uma subtração, cuidado, tá? 5y menos 3y, 2y. Então, eu posso escrever essa expressão dessa forma. Tá? Pessoal, isso aqui vai dar 11xy? Cuidado, não, pessoal. Muita gente achou isso, tá? 11xy, não dá 11xy. Eu só posso somar isso aqui se for parte literal. Se aqui é x e aqui é y, acabou. Não tem mais nada o que fazer, tá bom? Vamos continuar aqui. Multiplicação e divisão de monômios. Multiplicação e divisão de monômios. Considere as dimensões do retângulo abaixo, tá? Aqui eu tenho uma largura de 2x e um comprimento de 3x, tá? Para poder calcular a área desse retângulo, eu tenho que multiplicar, não é isso? Eu tenho que multiplicar a base com a altura. Multiplicando a base com a altura, eu encontro quem? 3x vezes 2x. Quem é 3x vezes 2x? 3x vezes 2x seria o quê? Seria 3 vezes 2 e x vezes x. 3 vezes 2, pessoal, é 6. E x vezes x? X ao quadrado. Olha aqui uma diferença, né? Ó, observou que o resultado da multiplicação você encontrou uma outra letra diferente. Lembrando que x ao quadrado é diferente de x. Certo? Então, na multiplicação e na divisão, diferentemente da adição e subtração, as letras elas vão ser alteradas. A gente vai também agora, nesse caso, operar as letras. Né? Nós vamos fazer operações envolvendo letras também. No caso da adição e subtração, não. Só podia se fosse termo semelhante. E as letras você só conservava. Aqui não. Ah, e pode também, nesse caso, ser letras distintas, tá? Não por obrigação a gente tem que ter termo semelhante nessa situação de multiplicação, beleza? Então, ó, olha aqui, vamos lá. Devemos observar que quando multiplicamos os coeficientes e a parte literal dos monômios, tá? Saiu meio bugada essa formulação. Multiplicamos também a parte literal. Aqui saiu um pouco confuso, mas é mais ou menos isso, tá? Quando você for multiplicar monômios, você tem que fazer o seguinte, você tem que multiplicar agora tanto a parte literal quanto os coeficientes. Lembrando lá de potência, tá? Se você multiplica potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2x vezes 2x. Primeira coisa que eu faço, multiplicar letras. Então eu vou fazer um resumo, tá? Como é que eu faço a multiplicação? Multiplica letra com letra e multiplica número com número. Ou número com número e letra com letra, tá? Então, nesse caso aqui, 2x vezes 2x, a primeira coisa que tem que fazer é multiplicar o 2 com 2. Multiplicando 2 vezes 2 dá 4. Multiplicando x vezes x, como é que eu multiplico x vezes x, professor? X vezes x, você observa que é a mesma base. Então, você vai somar os expoentes. Se aqui é 1 e aqui é 1, somando os expoentes vai dar 2. Então, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, vai dar 4x ao quadrado. Tá? Professor, e se não for a mesma base? Nesse caso, pessoal, você só vai juntar tudo na mesma expressão. Por exemplo, se fosse 2x vezes 2y, então seria 2 vezes 2, 4. X vezes y, não dá, dá x vezes y, xy, só junta. Então seria 4xy, tá? Só soma os expoentes se for da mesma base, se não for, junta tudo. Lembrando que isso é para multiplicação, beleza? Então, nesse caso aqui, um exemplo um pouco mais complexo, né? Ó, 3a ao quadrado b vezes 5ab ao cubo. Eita, professor, lascou foi tudo. Calma. Primeiro vamos para os números, tá?
Multiplica os números. Eu vou dar uma dica aqui, agora aqui que vai ser de boa. Facinho. Multiplica os números. Quem são os números? 3 e 5. Beleza. Multiplica. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Beleza. 3 vezes 5 dá 15. Agora vai para as letras. Aqui, qual é a potência aqui? Ao quadrado. A ao quadrado. Aí você vai pensar o seguinte, pessoal. Na outra expressão, existe algum A? Existe, professor. Está aqui. É elevado a quanto? 1. Né? É 1 aqui. Beleza. Então multiplica o A com A. Quanto é que dá? A ao quadrado vezes A ao cubo. Lembra que vocês somam os expoentes? 2 com 1, 3. Então, vai dar A ao cubo. Então, até agora, nós temos isso aqui, ó, 15, que é 3 vezes 5, e A ao cubo, porque foi o A ao quadrado com A. Beleza, acabou. Agora vai para o B. Aqui tem B elevado a quanto? B elevado a 1. E aqui, B elevado a 3. Multiplicação, soma, então vai dar B elevado a 4. Totalizando isso aqui. 15A ao cubo, B elevado a 4. Ok? Então, se não entendeu, volta aí o vídeo, dá uma olhada de novo, tá? Mas é bem tranquilo. Lembrando que as dúvidas, pessoal, eu vou postar a agenda 2 vezes, tá? Eu vou postar a agenda 2 vezes. Se você não tá acompanhando o Class, dá uma olhada no Class lá, porque a gente vai se comunicar através do Class, tá certo? Não, lógico que não tem como se comunicar através de um vídeo, não dá. Mas a gente vai entrar em comunicação diária, tá? Através do Class. Então, dúvidas, perguntem lá, acompanhem, tá? Quem ainda não abriu ainda depois das voltas às aulas, que não se quer uma volta à aula, abre lá, tá? Eu coloquei algumas observações importantes lá, principalmente como é que vai ser dada a nota de vocês, como é que vai ser a avaliação, tá? Coloquei tudo lá, tá? Para que não fiquem perguntando um por vez, tá? Eu tenho que falar a mesma coisa. Então, coloquei lá todas as observações, tá? Mas se restar alguma coisa ainda, podem perguntar. E sobre dúvidas de atividade, dúvida de slides, de vídeos também, vocês podem perguntar lá, tá? Acompanhem o Class, fiquem diariamente no Class, que eu tô lá todo momento. Esse período agora que a gente está ausente da escola, poxa, eu tô trabalhando mais ainda, porque eu tinha um horário de saída, agora não, né? Tem gente perguntando de noite, às vezes eu estou respondendo, tá? Então, acompanhem o Class, pessoal, vem lá. Vamos para a nossa próxima operação. Tá. Só para lembrar sobre... Eu vou pular essa parte, tá? Mas só para lembrar a propriedade da potência, tá? Multiplicação de mesma base, que eu já tinha comentado agora há pouco, né? Se você vai multiplicar a potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, tá? É basicamente o que nós fizemos aqui. A ao quadrado vezes A ao cubo. B vezes B ao cubo, B elevado a 4. Estou somando os expoentes. Isso vale para a mesma potência. Desculpa, para a mesma base, tá? Lembrando que se não for a mesma base, você só junta tudo na mesma expressão, tornando um monômio. Ó, observação, tá? Vocês perceberam que quando você multiplica dois monômios, o resultado dá um monômio? Cuidado que às vezes eu coloco questões de V ou F dessa forma, tá? Quando você soma dois monômios, é possível sim o resultado não ser monômio, que foi naquele caso do polinômio reduzido. Não é possível. Agora, quando você soma, desculpa, quando você multiplica dois monômios, sempre o resultado vai ser um monômio também, tá? Então, assim, curioso. Outros exemplos, pessoal, ó. Tá aqui, agora tem um exemplo de casos distintos, tá? Ó, com parte literal distinta. 2x vezes 3y. Dica, primeiro multiplica o número, depois multiplica as letras, tá? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy, tá? Junta tudo. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy, só junto. 20 vezes 2, 20 vezes 2, 40. Geralmente, pessoal, nós colocamos em ordem alfabética, tá? Mas se você botar C a B, não tem problema, tá? Mas geralmente nós colocamos em ordem alfabética. Junta tudo, ABC. Aqui também. X vezes 6A, 6xa ou 6ax. Não tem problema, tá? Lembrando que na multiplicação a ordem não altera. Aqui são 3 exemplos onde você tem letras tudo distintas, tá? Mas é bem simples. Multiplica os números e multiplica as letras. Quando você tem letras iguais, são os expoentes. Letras diferentes, você junta tudo na mesma expressão. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pular essa parte, deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo, como é que tá. 19 minutos, meu Deus, passa muito rápido. E eu achei que eu não ia conseguir fazer um vídeo de 20 minutos. Eu acho que nosso último vídeo teve quase 30 minutos. Né?
o ideal é ser 20, tá? De 20 a 30. E eu achando na minha cabeça que eu teria condições lá vai eu falar bobagem. Perder tempo aqui. Teria condições de passar as operações e já iniciar e finalizar polinômios, né? Sem condição. Então a gente vai ficar com polinômio na próxima aula, tá bom? Faz o seguinte, pessoal. Caso o TD de vocês que eu passei tenha... Não, eu vou comentar lá no Class, tá certo? Qualquer coisa a gente comenta lá no Class. Eu vou dar uma olhada no TD de vocês. Se tiver alguma questão que eu vejo que vocês podem fazer novamente depois, eu vou comunicar no Class, tá? Já que eu não consegui finalizar polinômios. Aqui, pessoal, tem... Opa, legal essa parte, tá? São vários exemplos, tá? Vamos aqui primeiro, ó. 20y² vezes 12y². Multiplicando 20 vezes 12, 240, tá? Multiplicando y² com y², nesse caso é igual, né? Somos expoentes. Então, y elevado a 4. Nesse caso, 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4. Y vezes y, soma 1 com 1, 2. Tá? Divisão. Pulei da divisão. Tá. Vamos lá. Pessoal, exemplo C. Vamos logo para a divisão, tá? Não perdemos tempo. Como é que eu efetuo a divisão entre monômios? Devemos observar que quando dividimos monômios, dividimos também o coeficiente à parte literal. Então, a regra é basicamente a mesma coisa da regra da multiplicação. Como é que eu multiplico o monômio? Eu multiplico letra com letra, número com número. Ou número com número, letra com letra. Ou coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, se você quer, né? Ficar um negócio mais sofisticado. A divisão também é a mesma situação. Você divide coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. É basicamente a mesma coisa. Divide. Quando você vai dividir letras, vai acontecer o oposto da multiplicação. Como é que você multiplica letras iguais? Repete a base e soma. Qual é a regra da divisão? Repete a base e subtrai. Então é muito parecido. Só que em vez de você somar, nesse caso, você vai subtrair. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 240y elevado a 4 dividido por 4y elevado a 2. A primeira coisa que eu faço é dividir número com número. Divide 240 por 4. 240 dividido por 4 vai dar 60. Beleza? Como é que dá? Quanto que dá? Y elevado a 4 dividido por y elevado a 2. Y elevado a 4 dividido por y elevado a 2 vai dar y elevado a 2 também. Tá bom? Então, por que deu y elevado a 2? Porque eu tenho que subtrair os expoentes. Quando você vai subtrair os expoentes, 4 menos 2, 2. Professor, por que eu tenho que subtrair? Por que aqui eu somo? Simples, tá? Mas vamos lá, tem gente que não entendeu. Tenho certeza que não está entendendo. Vamos lá, vamos de novo. Por que nesse caso aqui eu somo os expoentes e nesse caso aqui eu não somo, subtraio? Vezes, tá? Multiplicação, você, quando for multiplicar as letras, você soma os expoentes. E na divisão, você subtrai os expoentes. Beleza? Divisão subtrai, multiplicação soma. Importante, essa questão aqui é importante. Quando você vai multiplicar e são, no caso, deixa eu voltar aqui. Parte literal distinta, diferentes, né? Nesse caso aqui, a dica que eu dei foi junta tudo. Não foi isso? Mas quando for divisão, professor? Quando for divisão? Se for, por exemplo, 2x dividido por 3y. Nesse caso aqui, pessoal, o mais indicado é você deixar na forma de fração. Ponto. Tá? Ficaria 2x sobre 3y. Caso o coeficiente seja múltiplo, ou seja, para ser mais claro, caso o coeficiente seja um valor que vai resultar em uma divisão exata, por exemplo, vamos supor que isso aqui é 20c. Pronto, está aqui um exemplo. Tá? 20c, só que aqui é dividido. Vamos supor, tá? 20c dividido por 2ab. Como é que eu efetuo? Primeira coisa, observa se essa divisão vai dar exata. Para não dar um valor quebrado, porque fica muito feio o valor quebrado. Vocês sabem que eu detesto o número decimal. A gente usa sempre fração. Fração é uma das maiores invenções feitas pela humanidade. Salva a nossa vida quase em tudo. Tá? Então aprenda a gostar de fração. 20c dividido por 2ab. Primeira coisa, verifica se isso vai dar uma divisão exata. Vai. Então divide. 20 dividido por 2, 10. É divisão, tá, pessoal? Não esquece esse valor aqui, seria a divisão. 20 dividido por 2 daria 10.
Professor, mas a letra, como é que eu vou dividir? Se for letras iguais, já sabe. Repete a base e subtrai. Agora, se for diferente, é só deixar na forma de fração. Ponto. Então, isso aqui vai dar 10C sobre AB. Tá? Porque o sobre vai ser o que vai vir depois da divisão. Professor, e o 2? O 2 você não vai colocar... O 2 você não vai colocar... Deixa só... Tá 25 minutos. Lembrei agora que eu esqueci a água do café no fogo. O 2 você não vai colocar porque você já efetuou a divisão, tá bom? Então, 20 dividido por 2, 10. C sobre AB. Pessoal, tá aqui, tá? Vamos dar nesses exemplos aqui, ó. 6x ao cubo dividido por 3x. Beleza. Primeiro vamos efetuar a divisão. Como é que efetua a divisão? Letra com número primeiro, tá? 6 dividido para 3, 2. Primeira coisa, tá? Divisão de número. 6 dividido para 3, 2. Como é que eu divido, como é que eu faço a divisão das letras, tá? X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, tá? Divisão, subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, ó, menos 10 dividido por 2, menos 5. X ao quadrado dividido por x, x, tá? Subtraindo 2 da potência com 1 da potência, 1. Y elevado a 4 dividido por y elevado a 2, subtraindo y elevado a 2. Pessoal, creio que... Vou até tirar para não confundir a aula. Creio que ficou claro, tá? Se não, vamos lá, tire as dúvidas no Class, tá? Eu vou finalizar a aula, já deu quase 30 minutos, tá? Tem que pegar o timezinho desses vídeos, porque passa muito rápido, cara. Quando for na nossa aula número 2, nós iniciamos polinômios, tá? Lembrando que o capítulo de vocês basicamente é polinômios e monômios, então já foi metade do capítulo, tá? Dá até para apressar nessas videoaulas, que aí a gente vai diretamente pro ponto, tá? Não tem muito papo. Pessoal, então até a nossa aula de número 3, tá? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Fiquem em casa, tá? Pessoal, o negócio tá sério. Eu vou finalizar o vídeo porque provavelmente a água do meu café já secou tudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.